quando eu me olhava no espelho, eu via o rosto deformado. Eu consegui paralisar o efeito nocivo desse produto mortal do meu rosto. E quando eu comecei a entender o amor próprio, quando eu comecei a compreender a aceitação, que ao me rejeitar, eu estava rejeitando Deus que está dentro de mim, a minha divindade, por alguma razão maior, mesmo que eu não estava compreendendo naquele momento, entendendo por que isso aconteceu comigo, era para o meu melhor. Era para o meu melhor, mesmo que eu não estivesse entendendo e eu não entendia. Tanto quis dizer para Deus, como eu posso achar isso? Como que eu posso achar que isso é para o meu melhor? O meu sorriso, o meu rosto, o meu trabalho é meu rosto, que ironia tudo isso. E quando eu aprofundo mais nos ensinamentos, eu aprofundo mais nos meus estudos, a única certeza que eu tinha é que eu tinha que me aceitar. Eu tinha que me aceitar. E não era o meu rosto, era a minha alma que tinha que ser reconhecida. O Arthur, ele já nasceu, por isso o meu sentimento de culpa, ele já nasceu com alguns probleminhas de saúde, ele já fez uma cirurgia, o canalzinho do cocô dele ele não existia, então teve que ser feito via cirurgia, já logo que ele, nos primeiros dias de vida, as primeiras evacuações a gente percebeu que não existia, ia para um outro lado. Então já nasceu com uma série de coisas, né? E o principal detalhe do Arthur foi, ele nasceu com hipertonia. Cheguei na pediatra na segunda-feira e aí eu falei da cabecinha dele. Ela olhou, ela falou, eu acho que eu sei o que é, mas eu não vou te falar nada. Me lembro que a minha mãe estava comigo. Aí me encaminhou direto para uma neuropediatra. Chegamos na neuropediatra e ela já sabia de cara, pela posição que ele estava no meu colo, ela já sabia o que ele tinha. Então, com 20 dias... e meu filho até 20 dias de vida, ele não dormiu. Ele chorou 24 horas. Aí foi quando eu fui na neuro. Então, com 20 dias eu fui na neuro. Ele passou a tomar diazepam faixa preta para dormir um bebezinho de 20 dias. E veio, né, ele ia iniciar uma série de exames, mas ela falou dessa hipertonia. Eu lembro que a minha mãe, na época, estava comigo e ela falou bem assim para ela. Doutora, eu não sei o que é essa tal de... Nem soube falar, mas eu quero com que você me diga uma coisa. O meu neto, numa linguagem, a minha linguagem, minha mãe falou para ela, vai ficar uma cadeira de rodas? A minha mãe concluiu que era isso que ela estava querendo me dizer. E eu nem ouvindo, tipo, não tô nem aí. Eu não vou, eu sou positiva, era aquela lá, né? E aí eu lembro que a médica falou, sim, vó, possivelmente sim. Então o diagnóstico do Arthur era, o Arthur não caminharia. O Arthur não falaria e não aprenderia. Então, a partir daquele momento, inicia muitos exames, né, uma série de exames, e ele começa a fazer fisioterapia. Ele passou 1 ano fazendo fisioterapia, em casa. O Arthur tinha 2 meses quando eu engravidei da Laura, e 1 semana depois eu me separei, né? Então, o Arthur fez esse 1 ano de fisioterapia e nesse 1 ano eu estava grávida da Laura. Eu grávida ali, o Arthur fazendo físio e eu mesmo com o Arthur, com esse diagnóstico do que a médica falou, ele tinha uma lesão que aconteceu, parece que durante o parto, durante a gravidez, uma lesãozinha no lado direito do cérebro que fez com que tivesse essa hipertonia. E eu sempre lidei com ele, porque eu já estava aprendendo cada vez mais, eu nunca olhei para ele e vi uma criança doente. Mas eu lembro que eu lidava com ele como uma criança normal. O que muitos pais vão lidar com uma... Então você está colapsando aquilo. Se ele tinha que levar... Por exemplo, para mim ele é normal. Ele é normal. Ele fala, ele aprende, ele é inteligente, ele caminha. Eu tinha muita certeza disso. Então eu olhava para ele, eu via a imagem verdadeira e perfeita dele e eu anulava aquilo que me falaram.
Eu não estava nem aí porque a médica falou, meu filho é perfeito, e acabou. E eu conseguia durante o dia, com tudo que eu estava aprendendo, lidar com ele com perfeição. Por muitas vezes, principalmente eu acho que na pior época da vida dela ali, quando ela vinha para cá, ela estava sempre estudando, sempre estudando. Ela vinha com os filhos dela, ela chegava aqui na casa do meu pai ou na casa da minha mãe com os cadernos, ou ela não largava o celular, ou ela não largava os cadernos, ela estava sempre estudando, ela sempre fazendo alguma coisa, e nós mesmos chamávamos a atenção dela, porque como quem quisesse dizer, pô, mas tu vem aqui fazer o quê? O que tu vem fazer aqui? Né? Porque ela vinha de Caxias até Bento, e ela não compartilhava de um momento com os irmãos, com um momento com o pai ou com a mãe, porque ela chegava, ela sentava num canto do sofá e ela só estudava por horas, e ao mesmo tempo mas não sabia que era uma fuga. Era o momento dela sair de dentro do apartamento dela ir para um outro ambiente, e só que eu via que isso não era para ela. Ela não vinha para ela não vinha para nós, ela vinha pelos filhos dela. Que enquanto ela estava ali sentada naquele canto, era o momento que ela conseguia trabalhar, estudar, porque querendo ou não, se ela estivesse dentro da casa do meu pai ou se ela estivesse dentro da casa da minha mãe estudando, os filhos dela estariam no olhar de alguém. E ela passava a noite inteira estudando. Ela ia para casa da minha mãe, ela botava um colchão na cozinha, ela fazia as crianças dormir e ela não dormia. A gente achava ela sempre muito triste, né? Sempre muito quieta. A gente ficava com pena dela, né? Eu não sabia o que fazer, né? Eu muitas vezes sentei ali, fiquei muito sozinho, até no carro, às vezes, viajando para ir pensando. Hoje, quem ela é, né? E o que ela passou. Com 3 filhos. Não é fácil. E ela se segurava e não demonstrava, né? Mas fazer o que ela quis assim. Ela queria mostrar que ela tinha força. Estava mal e queria mostrar que tinha força. E curar o meu filho era porque durante toda a doença dele, durante tudo aquilo que ele passou, eu estava muito positiva. Até ele fazer a cirurgia. Quando ele fez a cirurgia, então, conforme eu falei, veio uma situação de que a médica falou, agora não temos mais o que fazer. Agora, talvez ele vá para uma transfusão, talvez para um transplante, e não temos garantias que ele possa sair dessa. E o que eu carregava dentro de mim? Eu era culpada. Imagina uma mãe que rejeitou um filho e o filho está doente. Hoje eu entendo que eu não rejeitei o meu filho. Eu rejeitei a minha gravidez e não o meu bebê. Mas naquela época, eu era culpada pela dor que ele estava passando, porque eu havia feito tudo isso. Tudo que eu queria era curá-lo. E eu comecei a buscar. Eu sabia que era eu que tinha que me curar. Eu entendia que eu tinha que me curar para poder curar ele. Eu tinha que me livrar dessa culpa. Eu olhava para ele e eu dizia, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E eu falava isso 10.000 vezes por dia. E um dia eu fui na igreja e o padre me disse, se você fizer isso com ele de novo, você não tem noção daquilo que você está fazendo com meu filho. Porque eu lembro que eu falei pro padre, eu olhava para ele, eu ficava andando pela casa com ele. Eu falava mais de 50.000 vezes o tempo inteiro. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Me perdoa. E eu lembro que o padre falou, Jesus morreu na cruz para nos perdoar. E olha o que você está fazendo com você e com teu filho. Por que eu fui na igreja? Eu ia por tudo. Se me falassem, olha, tem um centro de não sei das quantas, tem um benzedor, tem um pai de santo, tem uma igreja, eu ia com meu filho no colo por tudo. Se me falassem assim, lá na outra cidade, você vai demorar 2 dias para chegar com o teu filho no colo, eu ia. Eu ia onde fosse. O padre falou assim, olha pro teu filho.
não foi ele que você rejeitou. Você rejeitou aquela situação e eu pensei, meu Deus, é verdade. Foi uma ficha que caiu. Por que eu pedi perdão para ele? Porque eu achava que eu não queria ele. Imagina, nenhuma mãe não é com o teu filho, não é com o teu filho, é a situação que você está vivendo. Mas as coisas, as pessoas me faziam acreditar que era com o meu bebê. E não era com o meu bebê. Meu Deus, uma mãe ama seu filho. Todas as mães. Todo mundo, a mãe deu a criança. Ela não daria a criança se ela tivesse em outras circunstâncias. Todo mundo opera no seu melhor. O melhor que aquela mãe entende que ela poderia fazer pela vida desse filho é ter dado ele, entregado ele. Não é porque ela é do mal. Pelo contrário, ela é tão do bem que a maneira com que ela tinha, a consciência que ela tinha, a única coisa que ela sabia fazer é fazer aquilo. Já começou lá atrás. Ela que não conseguia ainda entender que ela precisava estar à frente. E eu acho que era isso, a gente só não conseguia ver que começou a desandar, que os eventos que a gente fazia com outros palestrantes não dava mais certo, mas sempre foi isso. Hoje a gente consegue perceber que sempre foi isso. Ela precisava estar à frente, ela precisava falar, ela estava atrás. E aí, quando ele adoeceu, ele foi pro hospital, ele teve que fazer a cirurgia, ele tirou o baço. Eu fui buscar ele no hospital e ele saiu de lá numa cadeira de rodas, dando tchau para todo mundo, sorrindo. É uma criança que não existe. Não existe ninguém igual ao Arthur. Ele mudou a nossa vida completamente porque ele é uma criança muito especial. Muito especial. Ele nos ensina todos os dias. Às vezes eu não tenho argumentos para falar com ele porque ele é extremamente inteligente. Depois de um tempo ela precisou, aí que começou, né? Depois que ele adoeceu, que ela começou a entrar nisso, e aí sim que a carreira dela começou a deslanchar, que a gente entrou no digital depois de tudo isso, né? Então, eu começo esse meu processo de estudar para poder curar a minha vida e com isso poder libertar ele dessa carga que ele estava sentindo. Porque eu fui entendendo que ele estava preso na culpa que eu sentia. Então eu começo a me curar para poder, primeiro, curar o meu filho, ajudar os meus filhos, né, que precisavam de mim. E aí eu começo a entender que tudo aquilo que eu estava aprendendo, eu comecei a aprender e foi muito rápido, porque eu aplicava. E as coisas começaram a mudar. E quanto mais as coisas começavam a mudar, o Arthur foi curado, quando eu me curei, quando eu entendi tudo isso, quando eu fui perdoando as pessoas, o Arthur foi se curando muito rápido, porque depois que ele fez a cirurgia, ele iniciou um processo de anos tomando remédio, e tanto que eu tirei o remédio dele num dado momento, e o processo de cura dele era a rapidez, a velocidade no qual eu me curava. Quanto mais eu me curava, quanto mais rápido eu me curava, mais rápido a evolução dele acontecia. A gente fazia os exames de plaquetas e cada vez as plaquetas estavam maiores e era uma velocidade, cada vez eu entendia mais. E aí eu compreendi, num dado momento, que tudo aquilo não era para o meu ego apenas, para o meu interesse pessoal. Eu tinha um tesouro nas mãos, algo que não estava sendo ensinado, porque da forma eu estudava, eu entendi que aquilo que eu estudava, que eu fui compreendendo e juntando tudo, estava espalhado em várias partes do mundo. Porque o conhecimento não tinha, eu entendi que não tinha autorização para ser revelado ao mundo ainda. Porque parte dele estava na Índia, na África, na Ásia, na Europa, no Brasil. Né? Então tinha Deepak Chopra de um lado do mundo, Greg Braden do outro, Joe Dispenza, Joe Vitale, Amit Goswami, Jean-Pierre Garnier. Aqui no Brasil, eu estudando isso,
Eu percebi que em várias partes do mundo tinha parte do conhecimento. E desde o misticismo, a medicina oriental, ocidental, como na física quântica, na mecânica quântica, na neurociência, estudo sobre epigenética, estudo sobre os genes, sobre crenças, programação neurolinguística, hipnose, as leis do universo, a espiritualidade, as religiões. Então eu percebi, e desde as escrituras sagradas, Chaves de Enoque, Novo Testamento, Bíblia, eu percebi que isso tudo que hoje nós estamos aprendendo com tanta velocidade e a benevolência de entender que você pode sim cocriar tudo, porque para cocriar tudo existem princípios. Você não vai ter uma vida de felicidade, de uma riqueza, se você não for honesto. Se você não for correto, se você não for grato, se você não ajudar o outro, se você... Então vamos lá. E se tudo isso estiver errado, o que você perdeu? Você perdeu de ser honesto? Você perdeu de ser gratidão? Você perdeu de ser amor? Você perdeu de viver alegria? Você perdeu de ser grato? De ser positivo? Então, se tudo estiver errado, eu quero viver disso o resto da vida. É como se Deus estivesse me dizendo: calma. Espera mais um pouco. Você não aprendeu tudo? As pessoas estavam me atacando lá fora. Eu era a charlatã, eu era a louca, eu era a pirada, eu era a maluca.